Estudaremos agora os gráficos ST, posição-tempo do MRU. Precisamos recordar o quê? S, posição em função do tempo T, lembremos a função horária da posição do MRUV. S igual a S0, posições final e inicial, mais V0T, velocidade inicial, tempo, e agora A é aquela aceleração mantida constante, T ao quadrado sobre 2. Observe que a posição depende do tempo, e o maior expoente do fator tempo aqui é 2. Dessa maneira, a função horária da posição é uma função do segundo grau. E toda função do segundo grau tem como gráfico representativo uma parábola. Eu vou analisar inicialmente essa parábola aqui. Observe essa parábola. Observe a concavidade dessa parábola. Observe que a concavidade dessa parábola está voltada para cima. O que isso quer dizer? Toda vez que a parábola estiver com concavidade voltada para cima, a aceleração será positiva. Veja bem, não é movimento acelerado, é um movimento com aceleração positiva, tá bom? Muito bem, A maior que zero, A positivo, vai indicar então que a concavidade estará voltada para cima. Esse sinal aqui certamente será positivo da aceleração. Outra coisa que precisamos saber também no estudo da parábola, observa sempre de onde a parábola parte do eixo da posição. O ponto de onde essa parábola partir será sempre o valor da S0. Será sempre esse valor aqui, o valor da posição inicial. Então, olha ali, ó, parábola parte sempre da posição inicial, S0. Então, viu o gráfico? Por leitura gráfica, você já sabe qual é a posição inicial do movimento retilíneo uniformemente variado do móvel. Basta olhar sempre de onde a parábola parte. Muito bem. Outra coisa muito importante que precisamos identificar num gráfico ST, posição-tempo de um MRV, são esses pontos aqui. Observa que a parábola, o lado esquerdo dessa parábola, lado esquerdo, lado direito, daqui a pouco vamos falar sobre isso. Observa que o lado esquerdo dessa parábola corta o eixo do tempo nesse instante. Observa que o lado direito dessa parábola corta o eixo do tempo nesse instante. Você está de acordo que nesses instantes T1 e T2 aqui, a posição do corpo valerá quanto aqui, gente? 0. Toda vez que o gráfico cortar o eixo do tempo, no caso aqui, T1 e T2, esses instantes são os instantes de tempo, ou o instante de tempo, em que a posição vai ser igual a 0. Instantes de tempo em que a posição vale 0 são os instantes de tempo de passagem pela origem. Se passa pela origem, T1 e T2, em T1 e T2, essa posição S aqui valerá 0. Tá legal? Outra coisa que a gente precisa verificar no estudo das parábolas é esse ponto muito genérico, que é o vértice da parábola. Toda vez que você observar o vértice de uma parábola, no vértice dessa parábola vai ocorrer a mudança ou inversão no sentido do movimento. Viu a parábola com cavidade voltada para cima ou com cavidade voltada para baixo, que nós ainda iremos estudar, verificou o vértice da parábola, ali você já sabe que ali terá a inversão no sentido do movimento. Sempre como nós estudamos, antes desacelerado, depois acelerado. Aqui é o vértice, e esse vértice possui duas coordenadas, uma em posição e uma em tempo. Eu chamei em tempo em TI e chamei
em posição por SI. Por que SI e TI? Porque no vértice, o instante TI e SI serão o instante de inversão ou mudança, ou posição de inversão ou mudança no sentido do movimento. Se você vir uma parábola, observou o vértice, você já sabe que no vértice você tem um instante de inversão e a posição de inversão, por sua vez. Legal? E agora, nós vamos interpretar os movimentos, aqueles mesmos que nós estudamos: acelerado progressivo, acelerado retrógrado, desacelerado progressivo, desacelerado retrógrado. Já podemos antecipar aqui. Se o vértice é o ponto onde ocorre a inversão, e nós já estudamos que antes da inversão, o movimento é sempre desacelerado, e pós-inversão, o movimento é sempre acelerado. Então você vai gravar assim, um grande macete. Todo lado esquerdo de uma parábola vai caracterizar um movimento do tipo desacelerado, porque é um movimento pré-inversão. Então, esse trecho 1 aqui é um trecho de movimento desacelerado. Tá legal? Desacelerado. Observe também que o desacelerado pode ser progressivo ou retrógrado. Vamos lembrar aqui. Verifique no gráfico que essas posições estão diminuindo. Ok? Olha, observe que as posições diminuem no decorrer do tempo. Se as posições estão diminuindo no decorrer do tempo, é sinal de que o móvel está se deslocando no sentido oposto da trajetória. Se as posições diminuem, o móvel se desloca no sentido oposto. Se desloca no sentido oposto, é um desacelerado retrógrado. Tudo bem? Vamos analisar agora pós-vértice. Você já sabe que vértice é o ponto da parábola em que indica a inversão, antes da inversão desacelerado, pós-inversão acelerado. Então, lado esquerdo desacelerado, lado direito acelerado. Então, o movimento 2 é um movimento acelerado, e observe que as posições, elas aumentam no decurso do tempo. Se as posições estão aumentando, é porque o móvel está se deslocando no mesmo sentido orientado pela trajetória. Então, o movimento ele é um acelerado, deslocando-se no mesmo sentido. Então, ele é um acelerado progressivo. E então, vamos a uma nova parábola e uma nova análise. Recapitulando agora de uma forma mais rápida. Gráficos posição-tempo. NRV, função horária da posição. S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Posição depende do tempo, maior expoente do tempo 2, função do segundo grau, gráfico parábola. A anterior, concavidade voltada para cima. Essa parábola agora tem a sua concavidade voltada para baixo. Tá legal? E toda vez que a parábola tiver concavidade voltada para baixo, a aceleração escalar terá sinal negativo. Então, quando você ler a função horária, S igual a S0 mais V0T, se aqui tiver sinal negativo, negativo para aceleração, você já sabe que essa parábola terá sua concavidade voltada para baixo. Tá bom? A exemplo da primeira, de concavidade voltada para cima, sempre de onde a parábola parte no eixo da posição, indica a sua posição inicial. Parábola parte sempre da posição inicial S0. Então, é uma leitura gráfica muito simples. Olhou para o gráfico da posição, a parábola parte de um determinado valor, esse determinado valor é a posição inicial. Observe que, a exemplo da primeira, essa segunda parábola tem dois momentos em que o gráfico corta o eixo do tempo, também em T1, também em T2. Observa que em T1 e T2 a posição vale 0. Se a posição vale 0, em T1 e T2, é porque nesses instantes, ou 2, ou 1, ou até nenhum, o móvel passará pela origem das posições.
a origem das posições indica S igual a zero. Então, olhou para a parábola, cortou o eixo nesse determinado instante de tempo, cortou o eixo nesse determinado instante de tempo, você já sabe que nesses instantes de tempo aqui, a posição valerá quanto? Zero. Essa posição valerá zero. A exemplo também da primeira parábola, essa nossa parábola com concavidade voltada para baixo, apresenta o seu vértice. E sempre no vértice ocorre a mudança ou inversão no sentido do movimento. Isso quer dizer então que esse vértice terá suas coordenadas em tempo e em posição, indicando mudança ou inversão. Então, no vértice, TI, instante de inversão, aqui é um instante em que o móvel muda de sentido, aqui SI, posição de inversão, aqui é a posição em que o móvel muda de sentido. T, instante de inversão, TI, instante de inversão, SI, posição de inversão. A exemplo também da primeira parábola estudada, nós temos dois lados, lado esquerdo e lado direito. Atenção, se tem vértice, tem inversão. E se tem inversão, antes movimento desacelerado, depois movimento acelerado. Então grava sempre assim, uma malandragenzinha, um macetezinho. Todo lado esquerdo da parábola caracteriza movimento desacelerado. Então, esse movimento 3 até o vértice, você já sabe que é um movimento desacelerado. Mas observa, ele é desacelerado, mas as posições estão aumentando no decorrer do tempo. Se as posições aumentam, é porque o móvel está se deslocando no mesmo sentido da trajetória. Se desloca no mesmo sentido da orientação da trajetória, o movimento será progressivo. Então, ele é um desacelerado progressivo. Tá legal? Desacelera, chega ao vértice, que é um instante de inversão, muda o sentido, pós-inversão, o movimento você já sabe que nós já estudamos, ele vai ser do tipo acelerado, porém, aqui ele acelera, mas com as posições, olha, depois do vértice, as posições decrescem, diminuem no decorrer do tempo, então ele acelera, mas no sentido oposto da trajetória. Então ele acelera em movimento de natureza retrógrada. Essa então é a análise conceitual bem teórica acerca dos gráficos ST do MRUV.